Ele riu e com um chute jogou a pequena imagem de Nossa Senhora contra a parede da cozinha. O barulho seco da porcelana quebrando ecoou pela casa, mas o que realmente me atravessou foi o olhar dele, duro, irritado, cheio de algo que eu nunca tinha visto antes. Eu ainda consigo ouvir aquele som, como se estivesse acontecendo agora. Meu nome é Helena, e o rapaz que fez aquilo era o meu neto, Michael. Eu o criei praticamente dentro desta casa em Massachusetts. Foi aqui que ele aprendeu a dar os primeiros passos. Foi aqui que fez a primeira oração segurando minha mão enrugada, repetindo palavras que mal entendia. A mesma casa onde, anos depois, pisaria com tanta revolta a imagem que sempre ficou sobre o aparador da sala. Naquele dia, ele estava diferente. A vida dele vinha desmoronando silenciosamente. A empresa onde trabalhava tinha falido. A noiva havia ido embora semanas antes, e os exames médicos que ele escondia na mochila traziam algo que ele não teve coragem de me contar. Mas eu sabia, a voz sente. Ele dizia que fé era fuga, que imagem nenhuma podia mudar a realidade, que eu precisava acordar. E enquanto falava, apontava para a pequena estátua branca que me acompanhava há décadas, presente do meu falecido marido quando chegamos aos Estados Unidos. Quando o objeto tocou o chão e se partiu, algo também se partiu dentro de mim, não pela imagem, mas pela dor que eu via no coração dele. Michael não estava com raiva de Nossa Senhora, ele estava com raiva do silêncio. Naquela noite, enquanto ele subia para o quarto batendo a porta, eu me ajoelhei no mesmo lugar onde os pedaços ainda estavam espalhados. Não chorei alto, não discuti, apenas recolhi cada fragmento com cuidado, como quem junta pedaços de uma esperança que ainda respira. E ali, com os cacos nas mãos, eu fiz uma oração diferente das outras. Não pedi que ele mudasse, não pedi que ele acreditasse. Pedi apenas que o céu o surpreendesse, porque havia algo que ele não sabia, e eu também só descobriria horas depois. Os exames que ele escondia não eram simples. E naquela madrugada, enquanto a casa estava em silêncio, algo começou a acontecer que nenhum de nós poderia explicar. Se você está sentindo essa história tocar seu coração, inscreva-se no canal, porque o que aconteceu nas próximas horas ainda hoje me faz tremer ao lembrar. Naquela mesma noite, Michael recebeu uma ligação que mudou o rumo de tudo, e ele ainda não fazia ideia de que aquele gesto de revolta seria o início de algo que ultrapassava qualquer explicação. O telefone tocou pouco depois da meia-noite. Eu ouvi os passos apressados dele no corredor e a voz abafada atendendo no quarto. Minutos depois, o silêncio ficou ainda mais pesado. Quando Michael desceu as escadas, o rosto estava pálido, como se toda a força tivesse sido drenada de uma vez. Ele tentou disfarçar, mas as mãos tremiam. O hospital havia confirmado o que ele temia. Uma condição cardíaca rara, agressiva, que exigia cirurgia urgente. Não é nada, ele disse, evitando meus olhos. Mas eu vi o medo, não o medo da morte apenas, o medo de estar errado sobre tudo. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. Ele andava pela sala inquieto, evitava conversar, evitava olhar para o aparador vazio onde a imagem costumava ficar. Os médicos foram claros, o risco era alto. A espera por um especialista poderia levar semanas, e semanas era algo que talvez ele não tivesse. Eu o ouvi discutir ao telefone com o seguro de saúde. Ouvi a frustração quando disseram que o procedimento não seria totalmente coberto. O sistema falhando, os prazos apertando, os amigos sumindo. Era como se tudo ao redor estivesse confirmando a descrença que ele carregava. Viu? Nada responde. Ele murmurou uma vez, achando que eu não estava ouvindo. Naquela noite, encontrei os exames escondidos dentro da mochila. Não foi curiosidade, foi desespero de avó. Sentei na cama e li cada linha técnica que mal compreendia, mas entendi o essencial. O tempo estava contra ele. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer. 2 vezes acordei de madrugada com a sensação de que alguém estava na sala. Não era medo,
Era uma presença serena, quase como um sussurro que não se ouve com os ouvidos. Na segunda vez, encontrei Michael sentado no sofá, olhando fixamente para o aparador vazio. Eu sonhei com o vovô, ele disse, sem me encarar. Ele estava aqui e parecia querer dizer alguma coisa. Ele balançou a cabeça, como se rejeitasse o próprio relato. É só minha mente tentando me acalmar. Mas não era só isso. No hospital, durante uma consulta de emergência, o cardiologista foi direto. A cirurgia precisava acontecer antes que o quadro se agravasse. Prepare-se para o pior cenário, o médico falou com frieza profissional. Eu vi algo quebrar nos olhos do meu neto. Não a arrogância daquela tarde, mas a resistência. Ele começou a passar noites acordado, pesquisando estatísticas, lendo relatos de pacientes que não sobreviveram. A fé que ele dizia não ter agora se transformava em angústia. E eu, em silêncio, jejuava. Orava sem alarde, não para provar nada a ele, mas para sustentar o que ele já não conseguia sustentar. Em uma dessas noites, ele entrou na cozinha e me encontrou acordada, com o terço nas mãos. Você ainda acha que isso vai ajudar? Perguntou exausto. Eu não respondi imediatamente. Apenas olhei para ele e disse, eu acho que você ainda vai ver algo que não está esperando. Ele respirou fundo, como quem quer discutir, mas não tem forças. No fundo, ele já estava cansado de lutar sozinho. O que Michael não sabia é que, enquanto os médicos falavam em porcentagens e riscos, algo começava a se mover de uma forma que nenhum exame podia medir. Naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele. A piora veio mais rápido do que qualquer previsão. 2 dias depois daquela consulta, Michael sentiu a primeira crise forte. Estávamos na cozinha quando ele levou a mão ao peito e perdeu o equilíbrio. Não foi dramático como nos filmes, foi silencioso. O ar simplesmente não entrava direito. O rosto ficou acinzentado e por um instante que pareceu eterno, eu achei que iria perdê-lo ali mesmo, entre a mesa e o fogão. A ambulância chegou com sirenes cortando a madrugada. Dentro do hospital, luzes frias refletiam no chão, encerado enquanto enfermeiros corriam. Eu segurava a bolsa dele contra o peito como se aquilo pudesse protegê-lo. Os médicos decidiram antecipar a cirurgia. Não podemos esperar mais, disseram. O risco aumentara. E foi ali, naquela sala de espera com cheiro de antisséptico, que vi meu neto encarar algo que ele sempre evitou, a própria fragilidade. Antes de o levarem para o centro cirúrgico, ele me chamou. A voz estava mais baixa do que nunca. Se alguma coisa acontecer... Ele não terminou a frase. Pela primeira vez desde que chutara a imagem, seus olhos não tinham desafio, tinham busca. Eu apertei sua mão e apenas disse, você não está sozinho. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um homem de jaleco entrou no quarto para revisar os exames. Eu nunca o tinha visto antes. Ele não estava na equipe inicial. Seu nome no crachá dizia Dr. Álvares. Ele folheou os papéis com atenção. Em comum, fez perguntas diferentes das que os outros fizeram. Depois pediu um exame complementar imediato. A equipe pareceu relutar, mas ele insistiu com firmeza tranquila. Horas depois, o resultado mostrou algo que mudava completamente o procedimento cirúrgico. A condição era grave, sim, mas o método planejado poderia ter sido fatal. O novo exame revelou uma alternativa menos invasiva, mais segura, que nenhum outro médico havia considerado antes. Ainda há risco, ele explicou, mas agora temos uma chance real. Michael ouviu tudo em silêncio. Quando o médico saiu, ele virou o rosto para mim. Por que ele apareceu só agora? Não respondi, porque no fundo, eu também me perguntava quem realmente o havia enviado. Pouco antes de ser levado para a cirurgia, Michael fez algo que jamais imaginei ver. Pediu que eu orasse. Não foi um pedido eloquente. Foi simples, quase envergonhado. Se você acredita tanto, faz isso por mim. Eu segurei sua testa com a mão trêmula e sussurrei palavras que não eram decoradas, eram urgentes. Não pedi espetáculo, pedi cuidado,
Pedi presença. Enquanto as portas do centro cirúrgico se fechavam, senti uma paz estranha, diferente da resignação. Era como se, apesar da gravidade, algo já estivesse sendo ajustado além do que os olhos alcançavam. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer. Enquanto Michael era preparado para a cirurgia, eu permaneci sentada na capela pequena do hospital, um espaço discreto perto da ala cirúrgica que quase ninguém visitava. Não havia imagens ali, apenas um vitral simples deixando a luz da manhã atravessar o ambiente. Eu me ajoelhei devagar, sentindo o peso dos anos nos joelhos, e fiz algo que não fazia havia muito tempo. Entreguei, de verdade. Não negociei, não argumentei, não prometi nada em troca. Apenas disse: se há um caminho que eu não estou vendo, mostra. Não era uma oração desesperada, era rendição. Naquela mesma hora, uma lembrança me veio com força. Os pedaços da imagem quebrada ainda estavam guardados em uma caixa na minha cozinha. Eu não os havia colado. Esperei, não por raiva, mas por direção. E ali, naquela capela silenciosa, senti claramente que precisava voltar para casa por algumas horas antes da cirurgia começar de fato. Parecia absurdo sair do hospital naquele momento, mas algo insistia. Avisei a enfermeira que retornaria antes do procedimento. Peguei um táxi e fui direto para casa. Entrei, caminhei até a cozinha e abri a caixa. Os fragmentos estavam intactos. Sentei à mesa e comecei a juntá-los com cola simples, com calma. Como quem recompõe não porcelana, mas uma história interrompida. Não pedi que Michael acreditasse. Pedi que, se fosse da vontade de Deus, ele tivesse um sinal que fosse pessoal, impossível de ignorar. Quando terminei, percebi que, apesar da queda, o rosto da imagem não havia sofrido dano algum, nenhum arranhão, nenhuma marca. Aquilo me atravessou de um jeito silencioso. Voltei ao hospital levando a pequena imagem restaurada na bolsa. Ao chegar, encontrei o Dr. Alvarez conversando com a equipe novamente, revisando detalhes técnicos, como se algo ainda precisasse ser ajustado. Ele me olhou de longe e fez um leve aceno com a cabeça, como quem confirma algo sem palavras. A cirurgia foi adiada por algumas horas para novos preparativos. Mudanças precisas, quase milimétricas, estavam sendo feitas. Eu permaneci ali, segurando a imagem restaurada contra o peito, não como amuleto, mas como memória viva de que aquilo que parece quebrado pode ser refeito de maneira ainda mais forte. Se você sente que histórias assim fortalecem sua fé, inscreva-se no canal e caminhe conosco até o fim desse relato, porque o que estava prestes a acontecer não seria apenas um procedimento médico. Pouco antes de levarem Michael definitivamente para o centro cirúrgico, algo inesperado ocorreu no corredor. Algo que nenhum protocolo hospitalar poderia ter previsto. E naquele instante, sem que quase ninguém percebesse, o milagre já estava liberado nos céus. Quando a maca começou a se mover pelo corredor, Michael fez um gesto pedindo para parar. Os enfermeiros se entreolharam, mas atenderam. Ele me chamou com os olhos. Eu me aproximei e, sem dizer nada, coloquei a pequena imagem restaurada na mão dele. Não para pressioná-lo, não para convencê-lo, apenas para que ele segurasse algo que, um dia, havia feito parte da nossa história. Ele ficou olhando por alguns segundos. O rosto da imagem estava intacto, sereno, como se nunca tivesse tocado o chão. Michael engoliu em seco. "Ela não quebrou?" perguntou baixo. "Quebrou", eu respondi. Mas foi possível restaurar. Ele fechou os dedos em volta da imagem e a levou junto para o centro cirúrgico, algo que a equipe permitiu depois de uma breve conversa. Eu fiquei ali, observando as portas se fecharem mais uma vez. O tempo dentro de um hospital não segue relógio, ele se arrasta. Cada minuto parecia expandido. Sentei, levantei, voltei para a capela, retornei ao corredor. Em determinado momento senti uma paz tão profunda que me assustou. Não era negação da realidade. Era como se alguém estivesse dizendo: confia. Dentro da sala cirúrgica, algo também mudou. Horas depois, o próprio Dr. Alvarez me contaria.
No início do procedimento, os sinais vitais de Michael oscilaram perigosamente. A equipe se preparou para uma intervenção de emergência. Foi então que, segundo o médico, houve uma estabilização súbita e inesperada. Não gradual, súbita. Parâmetros que estavam fora do controle começaram a se alinhar como se respondessem a uma ordem silenciosa. O monitor cardíaco, que momentos antes indicava instabilidade grave, passou a registrar um ritmo firme. A equipe revisou os equipamentos, checou conexões, repetiu medições. Não havia erro técnico. A alternativa cirúrgica sugerida horas antes mostrou-se não apenas adequada, mas decisiva. O procedimento, que poderia ter sido longo e arriscado, transcorreu com uma precisão quase improvável. Do lado de fora, sem saber dos detalhes, eu apenas sentia aquela tranquilidade inexplicável crescer. Quando o médico finalmente saiu, retirando a máscara, seus olhos estavam diferentes. Não era apenas satisfação profissional, havia algo de perplexidade contida. A cirurgia foi um sucesso, ele disse. E a resposta do organismo dele foi extraordinária. Horas depois, na UTI, Michael abriu os olhos mais cedo do que o esperado. Ainda sob efeito de sedação leve, ele procurou algo com a mão. A enfermeira encontrou a pequena imagem sobre a mesa auxiliar. Alguém a havia colocado ali com cuidado. Quando ele a tocou, lágrimas escaparam silenciosas. Eu senti, ele murmurou com dificuldade. Eu não estava sozinho. Naquele quarto frio de hospital, algo havia sido restaurado além do coração físico. Mas o que aconteceu nos dias seguintes ultrapassou qualquer explicação clínica. A recuperação de Michael surpreendeu até a equipe médica mais experiente. O que normalmente exigiria semanas de internação levou apenas alguns dias. Os exames pós-operatórios mostravam um quadro estável, acima das expectativas. O próprio Dr. Álvares entrou no quarto certa manhã com os resultados nas mãos e balançou a cabeça, em leve incredulidade. Seu organismo respondeu como se estivesse esperando por essa intervenção, comentou. Michael ouviu em silêncio, mas havia algo diferente nele. Não era euforia, era consciência. Quando recebeu alta, a primeira coisa que fez ao chegar em casa foi caminhar até o aparador da sala. Eu já havia colocado a imagem restaurada ali novamente. Ele ficou alguns minutos parado, apenas olhando. Depois, com cuidado, passou os dedos sobre a pequena linha quase invisível onde a porcelana fora colada. Eu achei que tinha destruído tudo, disse baixo. Eu respondi. Algumas coisas quebram para mostrar que ainda podem ser reconstruídas. Nos dias que se seguiram, Michael começou a mudar de maneira silenciosa. Não se tornou alguém que fala de fé o tempo todo. Não passou a discutir religião, mas passou a agradecer, a ligar para amigos com quem havia perdido contato, a pedir perdão à ex-noiva pela forma como reagir ao término, a sentar comigo na varanda ao entardecer, não para debater, mas para ouvir. Certa noite, ele confessou algo que nunca esquecerei. Durante o momento mais crítico da cirurgia, quando os sinais estavam instáveis, ele disse ter sentido como se uma presença firme segurasse sua mão. Não viu rosto. Não ouviu voz clara, apenas uma certeza profunda de que havia cuidado ali. Eu zombei, ele falou com os olhos marejados. Mas naquele instante eu entendi que o silêncio que eu acusava não era ausência. Desde então, Michael começou a visitar hospitais como voluntário, conversando com pacientes que enfrentam cirurgias cardíacas. Ele não promete milagres, ele conta o que viveu, e toda vez que termina, segura discretamente no bolso uma pequena réplica daquela imagem, não como superstição, mas como memória de um momento em que o impossível atravessou sua lógica. Quanto a mim, continuo na mesma casa, com a mesma fé serena, mas agora com um coração que testemunhou algo que palavras não alcançam completamente. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para acompanhar outros relatos que mostram que, mesmo quando
alguém zomba, o amor pode responder de maneira surpreendente, porque às vezes aquilo que parece ter sido quebrado diante dos nossos olhos está apenas sendo preparado para revelar algo maior do que imaginamos.